Tudo bem, primeirão? Como é que vocês estão, galera? Tudo bem? Tudo certo? Espero que sim, espero que você esteja bem, espero que esse seu dia esteja sendo pleno, esteja sendo bênção na sua vida, por mais que você também tenha suas atribuições, seus deveres, suas atividades. Espero que você esteja sendo feliz nesse dia de hoje, espero que tudo esteja dando certo para você. E quero aqui então, antes da gente iniciar a introduzir o nosso assunto, fazer uma oração contigo, fazer uma oração por você, pela sua família, pela nossa aula. Vamos juntos orar então. Senhor Deus, amado Pai, obrigado porque a gente está separando um tempo aqui, meu Deus, para estarmos na Tua presença nesse momento. E, Paizinho, nós te pedimos que o Senhor nos capacite nessa semana, que o Senhor esteja à frente, meu Deus, dos nossos planos, das nossas metas, que o Senhor esteja cuidando e abençoando da nossa família, protegendo como o Senhor já tem protegido, trazendo bênçãos como o Senhor já tem trago tantas, e nós somos gratos por tudo, Pai. Também te peço, meu Deus, que nessa aula, nesse momento, o Senhor se faça presente aqui, nos ajudando a compreender mais sobre a Tua palavra, sobre os assuntos que a gente aqui vai pensar um pouco hoje, nesse dia, refletir um pouco, que estão nesse livro tão importante que é a Bíblia. Cuide, meu Deus, de cada familiar dos meus alunos, de cada casa que eles se encontram, das dificuldades peculiares que eles vivenciam dentro dos seus lares, e eu também no meu. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Pessoal, hoje eu escolhi falar sobre o batismo com vocês. E aí você está pensando, nossa, pastor, mas que tema, não? Batismo. Vamos falar sobre o batismo, sobre alguns aspectos do batismo. O primeiro deles é uma curiosidade. Você sabia que o batismo ele é uma realidade muito antes de Jesus? Ele já existia antes mesmo de Jesus. Pois é, já existiam várias comunidades, várias regiões que realizavam batismos. Um exemplo é a região da Palestina, a região também da Síria, regiões aí que já faziam cerimônias de batismos, já realizavam essa prática, mesmo antes de Jesus, antes de João Batista chegar e começar a batizar as pessoas para arrependimento de seus pecados. Mas o interessante é que vários desses grupos religiosos batizavam por diversos motivos. Agora, o objetivo principal pelo qual os cristãos são batizados hoje em dia, 2020, é o seguinte: é o exemplo de Cristo, é o que Cristo realizou. Ou seja, o cristão ele segue o exemplo de batismo do judeu, porque o batismo para os judeus ele marcava um renascimento de vida, uma mudança, uma modificação no rumo da minha história nesse exato momento. Então, para o judeu, quando o batismo ele se iniciou dentro do público judeu, dentro do povo judeu, ele tinha essa conotação, ele tinha esse significado de que ele existia para mudança de vida. As pessoas eram batizadas, os judeus se batizavam, eles eram batizados na época, justamente para marcar isso, para marcar de que eles tiveram uma mudança de vida, um renascimento. E tanto é que eles usavam um termo como se a pessoa que tinha acabado de ser batizada ela era considerada como um recém-nascido, ou seja, uma pessoa que tinha acabado de nascer novamente. É por isso que Jesus ele vai falar, quando ele encontra ali com Nicodemos, o que te falta é nascer de novo. Ou seja, o que faço, mestre, para herdar a vida eterna? O que faço para fazer as coisas certas? Jesus chegou nele e falou: nasça de novo. Em que sentido? No sentido dele se batizar, dele entender que ele também precisava passar por uma mudança de vida, por deixar os seus pecados, deixar a sua vida anterior para trás, de pecados, de erros, de conduta pecaminosa, e dar uma pausa nessa história, colocar uma vírgula nessa história e escrever dali para frente um roteiro novo.
escrever dali para frente uma vida ao lado de Deus. E você sabe de que o batismo ele tem alguns aspectos, né? Eu queria falar com vocês hoje pelo menos sobre 4 aspectos. O aspecto da fé, o aspecto do simbolismo dessa morte para o eu, a questão do testemunho, a terceira, e a quarta que eu listei, que vou falar com vocês hoje, vai ser o recebimento do Espírito Santo. Galera, a primeira questão, o batismo como algo que marca a nossa fé. Quando você se batiza, você está demonstrando, em público inclusive, né, já dando testemunha, de que você crê em Cristo, no que Ele já fez por você, você crê que só Ele pode salvar você, você crê que o que Ele fez na cruz já salvou você e já te livrou dos seus pecados. Essa é a crença que a gente tem quando a gente se batiza. Por isso, então, que você entende de que Jesus ele morreu por você, você crê nisso, mas também de que ele ressuscitou. E assim como ele ressuscitou, ele também irá voltar. Ele ressuscita, vocês sabem que após a ressurreição dele, ele volta para o céu com a promessa de que ele vai voltar para nos buscar. Então, quando uma pessoa ela se batiza, ela está dizendo para o público, né, testemunhando de que ela crê em Jesus como seu Salvador, de que ela crê em Jesus como seu Redentor, aquele que vai dar a vida eterna para ela, ou seja, aquele que vai redimir ela do pecado, aquele que vai resgatá-la do pecado, tanto por perdoar os seus pecados, mas também porque ele é aquele que ressuscitou, é aquele que vai voltar, para nos buscar, para que a gente tenha uma vida eterna, uma vida lá no céu e não nessa terra. Agora, uma outra questão do batismo. Como assim o batismo na questão da morte do eu? Fazer você entender isso com o texto de Romanos, tá certo? Olha só, a morte do eu significa as mortes para os meus pecados, para a minha natureza pecaminosa, ou seja, agora eu quero dar mais ouvidos para a minha natureza espiritual, que tende a fazer coisas boas, que tende a praticar obras boas, do que dar ouvidos à minha natureza carnal, porque a nossa natureza carnal, segundo a Bíblia, ela nos leva diretamente para o pecado, para as coisas erradas, para uma vida de pecados. Agora, a natureza espiritual, ela nos ajuda a combater a natureza carnal, a combater essa natureza que nos leva a ter vontade de pecar. Olha só, Romanos 6, tá? No versículo 4. Portanto, nós fomos sepultados com ele quem? Jesus, na morte por meio do batismo. Ou seja, qual é a ideia desse texto? Está falando assim, gente, assim como Jesus morreu e ressurgiu, o batismo é uma morte para uma velha vida e uma ressurreição para uma nova vida. Se você quiser depois, leia melhor esse texto, tá certo? Romanos 6, versículo 4. E ele até continua dizendo assim, ó, na morte do seu batismo, com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós iremos viver uma nova vida. Sacou? Entendeu qual é o propósito do batismo? Você é sepultado para a sua velha vida e você renasce uma nova vida. Uma vida diferente, uma vida que você quer andar com Cristo, quer andar ao lado dele. Por mais que você ainda vai errar, vai falhar, vai pecar, mas isso é um acidente na vida do cristão. O pecado deve ser um acidente na vida do cristão e não um hábito. Essa é a grande diferença do batismo. Agora, olha só, já que o batismo é o simbolismo de sepultamento e ressurgimento, é por isso que muitas igrejas realizam o batismo por imersão. Como assim por imersão? A palavra imersão vem de imergir, ou seja, você molhar o corpo todo na água e sair da água. Por quê? Como Cristo foi batizado por imersão também, ele entrou o corpo todo na água e saiu o corpo todo na água, simbolizando a morte. Quando você enterra uma pessoa, você não enterra só um pedaço dela, né, e deixa o restante de fora. Você enterra ela por completo. Ou seja, você coloca ela por completo debaixo da terra. Ela por inteira, ela desce à sepultura e ela ressurge, né, com a ressurreição que aconteceu com Jesus, né? E
assim também é o simbolismo do batismo pela imersão. Por isso que o mais correto, o mais biblicamente correto falando, é o batismo da imersão, no qual o corpo todo é depositado na água e o corpo todo sai da água, ou seja, você foi sepultado e agora você renasce para uma nova vida. Agora eu queria falar com vocês também sobre o testemunho, tá certo? O batismo como testemunho, e para isso eu queria usar o texto de Mateus, tá certo? 10, verso 32. Portanto, diz lá, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que estás nos céus. Tá certo? Pega a linha de raciocínio desse texto. Deus está dizendo o seguinte: meu filho, se você acredita em mim, mas você tem vergonha de mim, eu também vou ter vergonha de você diante do meu Pai. Jesus está dizendo assim: se você não quer me reconhecer diante das pessoas, eu também não posso te confessar diante do meu Pai. Ou seja, se você tem vergonha de dizer sobre a sua fé, se você tem vergonha de se batizar porque você tem vergonha do que os outros acham, do que os outros pensam, então você não me aceitou por completo. E eu também não posso colocar o teu nome perante o meu Pai, perante Deus. E agora entenda esse texto à luz de um outro texto que diz o seguinte: todo aquele que crer e for batizado será salvo. Por que que tem que ser batizado para chegar no processo da salvação também? Por causa desse texto aqui. Como é que Jesus vai colocar o teu nome diante do Pai no livro da vida, se nem você, com teu livre-arbítrio, escolheu demonstrar isso publicamente aqui na Terra? Se nem você quis demonstrar perante os homens que você é dele, como é que ele pode demonstrar perante o Pai que você é dele, se você não fez essa escolha? Entendeu? Então, é mediante o nosso livre-arbítrio de revelar que nós somos dele. Olha, eu sou de Deus, eu sou de Cristo, por isso que eu me batizei e em público, para mostrar essa minha decisão. Ou seja, você está mostrando aqui na terra essa sua decisão de ser de Deus, e ao mesmo tempo Deus fala assim: ah, que bonito, então você quer ser meu, você selou comigo um compromisso agora, então agora eu posso e eu tenho aval para escrever o teu nome no livro da vida. É claro que se a pessoa se batizou e depois ela vai continuar uma vida, em vez de ser uma vida diferente, agora uma vida ao lado de Cristo, tentando sempre, melhorar, não dar ouvidos às tentações, tudo mais. Se ela se batiza, mas ela volta depois para uma vida toda de pecados, então é lógico que o nome dela não vai permanecer no livro da vida, no livro da salvação, né? Agora uma última questão: recebimento do Espírito Santo, tá certo? E capacitação para atuar na obra de Deus. Gente, quando a gente sela esse compromisso com Deus no batismo e se declara sermos dele, ele então traz para nós uma porção dobrada, como a gente pode dizer assim, do Espírito Santo. Porque agora o Espírito Santo está capacitado a te dar habilidades cada vez maiores para você pregar em nome de Cristo. Agora que você revela ser dele, agora que você assinou uma aliança com Deus no seu batismo, agora Deus fala assim: então tá bom, então agora eu vou te ajudar a você pregar em meu nome, a você ser bênção em meu nome para as outras pessoas. Então você é capacitado com o poder do Espírito Santo e os dons que ele vai te ajudando a se desenvolver. E essa foi a nossa aulinha de hoje. Espero que você entenda um pouco melhor sobre esse assunto do batismo. Dúvidas, me mande WhatsApp. Tem alguns alunos que tem meu WhatsApp aí. Se você precisar, pede para a orientadora Marcele, tá certo? Que vai dar tudo certo. E nós estamos juntos. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Boa semana.